Foi? Alô? Então queremos agradecer, obrigado Pai, pelo convite, o senhor aceitou, e eu poderia aqui ficar falando muita coisa do meu pai, mas primeiro quero dizer assim, que é um servo de Deus, e eu sou filho, e eu acredito que por isso vir de um filho, precisa ficar muito bem claro, né, que realmente eu tenho um ótimo exemplo, sempre tive, e quero agradecer a Deus pela sua vida, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor representa para mim, e Deus o abençoe aí. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu demorei para levantar porque esses microfones, eles dão uma canseira na gente, entendeu? Esses aparelhos assim modernos, eles ficam com dificuldade para ligar, por isso que eu fiquei sentado, mas não foi de velhice, não, eu estava com dificuldade de estar de pé. Mas, deixa eu ver aqui. O meu filho Heber, ele falou que para as pessoas aprenderem como tratar a sogra. E eu tive minha sogra por 6 anos na minha casa. Fiquei muito doente e minha esposa cuidou muito dela, tinha escaras, tantas outras coisas, mas ela ficou muito boa. Os meus filhos nos ajudavam a cuidar dela, e minha filha, que os irmãos vão ver aqui na semana do carnaval, a Andréia. Minha mãe também esteve conosco 8 anos, né, tratando bem dela. Mas, como eu estou diante de um arquiteto aqui hoje, do Odilon, eu fiquei sabendo que um arquiteto foi solicitado ao arquiteto que fizesse uma casa sem canto, toda redonda. Então a esposa perguntou: querido, por que essa casa toda redonda? Falou: porque a sua mãe não encontrou nem um cantinho para ficar aqui. Isso é jeito de tratar a sogra? Eu sei que o Odilon não ia aceitar esse projeto. Sei que ele ia aceitar esse projeto, né? Mas é uma alegria, irmãos, estar aqui com vocês nesses 30 anos, boda de Pérola. Ontem à noite falei sobre Pérola, a sua formação dentro da ostra, que a ostra, quando entra um grãozinho intruso, ela joga uma secreção naquele molusco que está dentro da ostra, e ela prende-o ali, e aquela secreção transforma aquele grãozinho numa pérola. Uma pérola que não tem qualquer mancha, é muito bonita. Esse processo chama-se madrepérola, e normalmente há muitas joias de madrepérola. Mas o meu objetivo nesta noite, queridos irmãos, procurarei ser bastante breve, será falar sobre um homem que deixou Jesus maravilhado. Na Bíblia tem a história de um rei que, quando morreu, não deixou saudade. Que coisa terrível. Mas este homem que eu vou ler sobre ele, que é o centurião de Cafarnaum, que deixou Jesus maravilhado. Estou falando e lendo em Lucas 7, abra sua Bíblia, Lucas 7, de 1 a 10. Lucas 7, de 1 a 10. É interessante essa história, porque ela relata algo fantástico. O texto diz assim, você está com a sua Bíblia aberta?
Se você não tem uma Bíblia, peça ao seu irmão, alguém de lá de você, para ler a sua Bíblia junto, porque a Bíblia lida já é uma mensagem. Não venha para a igreja sem uma Bíblia. Nunca venha para a igreja sem uma Bíblia. Nós, os batistas, somos considerados o povo da Bíblia. Porque nós usamos a Bíblia. Nós estudamos a Bíblia. Nós fazemos parte, a Bíblia faz parte da nossa vida. Eu, antes de nascer, minha mãe se batizou. E ela aprendeu a ler na Bíblia. Eu nasci no dia 17 de janeiro, 41, e 24 de dezembro de 40, minha mãe desceu as águas batismais, e eu estava lá para nascer, e minha mãe disse: Senhor, que esse filho ou filha seja dedicado ao Senhor. E eu quero contar para vocês que eu corri muito para não ser pastor. Corri muito. Eu não sabia que a minha mãe tinha me dedicado. Eu não sabia disso. Não sabia. E eu corri muito, eu não queria. Em primeiro lugar, eu sou professor de mecânica de máquinas pela Getúlio Vargas. Eu nunca queria ser dependente de uma igreja, jamais. Mas Deus foi me apertando e mostrando, e eu não tive como sair disso. Estou fazendo 42 anos de pastorado este ano. E meu maior prazer é que você nessa noite tenha um encontro com Jesus. Seja membro de igreja, seja não seja, que você nesta noite possa ouvir esse sermão e pensar: será que eu vou deixar Jesus maravilhado por mim? Será que eu vou alegrar o coração de Jesus? É o que eu leio. Lucas 7, de 1 a 10. Depois de concluir todos esses discursos, que era o Sermão do Monte e outros mais, ter lido a Bíblia lá na sinagoga, falado que ele era o Messias, perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo, e quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos codificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Quando já estava perto da casa do centurião, o centurião enviou-lhe uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda julguei digno de ter contigo. Vive, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem, seu sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: vimos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando-se para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém. Abaixemos nossas cabeças, vamos orar, porque nesta noite tem pessoas que precisam de Jesus.
Você que me ouve, que tem sentimento de culpa, frustração, ansiedade, falta de perdão, sente falta de ser amado, e que há problemas grandes demais para você, e você precisa de ajuda. Se você não tem certeza do lugar para onde vai quando morrer, você pode achar a resposta agora, já pela entrega da sua vida a Jesus. Ó Deus, nos abençoa nesta hora, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de ação nas nossas vidas, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Então não feche a sua Bíblia, porque eu vou escorrer esse fato biblicamente. Você vai acompanhar. Se você quiser tomar nota, comente na minha igreja, as pessoas tomam nota, porque eu vou contar uma história rápida. Eu era ainda pastor de Vila Limpa. Todas as domingos ao meio-dia eu me sentava no sofá, e era o programa Um Pouco de Sol do doutor Rubenó, pastor Rubenó. Eu me sentava no sofá e lá eu tomava nota dos sermões de Rubenó, pastor jovem. E uma manhã eu sentei no sofá e estava escrito: hoje não há programa Um Pouco de Sol, porque faleceu o pobre. Irmãos, entenderam? Nem sempre um pastor estará pregando, ou nem sempre você estará com a oportunidade de escrever. Porque minha sogra estava doente em casa, era ao lado da igreja, minha esposa chorava, porque ela não podia ir no culto, escutando os hinos, ouvindo a pregação. Tem tempos assim. Então você quer anotar na sua Bíblia, anota. Quer anotar no papel, anota. Então, neste texto, quero dizer que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Jesus é aquele que salva as pessoas do pecado, porque Ele ama do jeito que você está, da maneira que você se encontra. Você não precisa melhorar nada, absolutamente nada, porque Ele vai buscar você onde você estiver, com o poder do Espírito Santo na sua vida. Então leia Lucas 7:1. Jesus havia viajado, e o texto nos comentários diz que ele tinha ido para o norte de Israel, lá para cima. E ele vem vindo agora, novamente está em Cafarnaum, cidade que ele fizera como seu ponto de apoio. E ele estava lá ele curou a sogra de Pedro, que jazia com febre. Jazer, você já não foi no cemitério? Deve dizer, jaz, aqui jaz, fulano e tal. Jazer, estava quase morrendo. Jazer, jazia, estava quase morrendo. A sogra de Pedro estava quase morrendo de uma febre. Jesus tocou nela, ela começou a servir todo mundo. Então Pedro tinha sogra, tá? E ele tratava muito bem a sogra dele. Passa aí. E Jesus vai chegando nessa cidade, as pessoas vão se aproximando, problemas espirituais, físicos, atormentados. E qualquer um que chegava, Jesus atendia as angústias, as necessidades, qualquer problema que a pessoa apresentava, Jesus estava lá. Porque tem um coração magnânimo. E o servo de um centurião, do verso 2, que estava muito, e a quem o Senhor amava muito, estava doente. O texto diz que ele estava moribundo. Se me lembra a história daquele homem que foi assaltado lá, que descia de Jerusalém para Jericó, estava lá caído, os ladrões o assaltaram, e ele estava lá moribundo, quase morrendo. O mundo é quase morrendo.
centurião, que era chefe de uma centúria de 100 homens na milícia romana, não era judeu de nascimento, mas havia se feito, aceitou o judaísmo. Ele construiu a sinagoga, uma sinagoga de mármore branco, que era lá em Cafarnaum, uma cidade que tinha uma terra preta. Ele encontrou mármore em algum lugar, construiu aquela sinagoga. E Cafarnaum é uma cidade que tem como referência Naum, o profeta, que foi ele o único que falou do desaparecimento de Nínive. Ele falou sobre isso, que ela desapareceria de um momento para o outro. E assim aconteceu. Nabucodonosor, ele fez uma barreira de quase 4 quilômetros, encheu de água aquilo tudo em volta de Nínive. E quando ele soltou aquela barreira de água, Nínive desapareceu. Foi Naum que falou sobre isso. Então, em homenagem a Naum, foi se colocado essa cidade. Meu filho esteve lá. E ele sabe que eu estou falando. Tem uma sinagoga com mármore branco, deve estar em ruínas, mas está lá. Eu nunca fui a Jerusalém, nunca fui a Israel. Primeiro porque não posso viajar muito. Segundo, porque também nunca tive muita possibilidade de tempo, entendeu? Tempo é tempo. Quem não tem muito tempo, pode estar partindo aqui. Então eu até fui convidado. Esses convites assim, entendeu? Mas a gente fala, muito obrigado, eu fiquei muito honrado no seu convite. Mas ele sabia, eu não sabia por que eu estava falando isso. Isso diz o texto, verso 3, que ele amava muito o seu criado, estava doente, paralítico, estava atormentado. Mateus 8,6 diz que ele sofria grandemente no corpo, na alma e no espírito. Mas ele sabia, olha que interessante, mas ele sabia a quem recorrer. Quando a gente tem uma necessidade de alguma coisa, a gente vai no melhor. Quem tem uma necessidade, minha esposa estava lá em Jaú, conversando com uma senhora, falou que o irmão dela está doente. E lá em Brasília tem um médico, caríssima a consulta, mas ela falou que ela faz todas as economias possíveis para viajar para Brasília, ficar no hotel, já com a consulta marcada, e ela vai lá pagar caríssimo com o marido para que ele vá melhorando dos remédios que ele dá. Quando você tem um problema, você vai no lugar certo. E realmente, eu tenho uma história de um jovem médico, que o pai dele estava doente. Ele nunca tinha perdido um paciente. Ele estava com uma enfermidade. E ele foi e falou assim, que ia fazer o melhor para operar o seu pai. E ele tentou fazer o melhor. Ele não devia ter operado o pai. Ele não tinha condição psicológica de fazer isso, mas ele tentou. O seu pai morreu, mas eu conheço um médico que é Jesus, que nunca perdeu um paciente, que foi a ele, entregando a ele a sua vida. Nunca perdeu. O jovem rico saiu triste, mas Jesus o amou. E o verso 3, quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe pessoas dos judeus para rogar que fossem lá falar com Jesus. Porque ele sabia que tudo é possível ao que crê. E Jesus, ele disse assim para Marta e Maria: se creres,
verás a glória de Deus. E era um caso difícil, não é verdade? Porque lá estava o Lázaro, já há 4 dias numa sepultura lá, já estava dizendo Maria e Marta que ele estava em descomposição, estava descompondo-se fisicamente, mas Jesus foi ao lado do túmulo, orou dizendo: Pai, sempre o Senhor me ouviu, e hoje mandou tirar a pedra e falou: Lázaro, olha aqui. Se Jesus tivesse falado de qualquer outro nome, os defuntos tinham levantado sobre ele e falou: Lázaro. E o texto diz que o Lázaro se levantou e saiu. Milagre fantástico. Agora, esse homem vem e vai perto de Jesus. Ele vai na pessoa certa, na hora certa, no momento certo. Você tem que vir a Jesus agora, porque é o momento certo, a hora certa, a oportunidade agora. E ele foi. E olha o verso 6 a 8, queridos irmãos. Esse centurião era um homem crítico. Se não vejamos, ele era um homem que Jesus estava próximo da casa dele e logo enviou os amigos e disse: Senhor, não te incomode, porque eu não sou digno. Fique debaixo do meu telhado. Olha que humildade, olha que reconhecimento. Irmãos, esse centurião era um oficial. Dentro do maior poderio do tempo do exército romano, o império do mundo. Naquele tempo, os romanos subjugavam todos os povos, inclusive Israel. Possuía toda a riqueza e prestígio social. Ele era religioso, frequentava a sinagoga. Ele havia construído a sinagoga. Estava sempre recebendo honra. Mas na hora que ele vê quem é Jesus, aqui, meus irmãos queridos, eu acho que vale a pena eu nem falar alto agora, nem falar. Quero falar bem baixinho para você. Ele, quando viu Jesus que vinha vindo à sua casa, porque ele tinha ouvido falar de Jesus, eu sabia que Jesus era Deus encarnado. Eu sabia quem era Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele que era capaz, e foi capaz, de uma tormenta, um mar encapelado no mar da Galileia, que tinha 13 quilômetros de largura, com 19 ou 20 de comprimento. Ali se levantou uma tremenda tempestade, os discípulos estavam no barco, e ele estava lá deitado. Quando ele se levanta, ele fala com as ondas: calma, vento para, e tudo se fez bonança. Já viu alguém fazer isso? Só Deus. Só Deus. Jesus é Deus. Ele percebeu que Jesus era Deus. Ele não julgava ser digno de recebê-lo na sua residência, mas ele foi digno de receber Jesus no coração. Da sua humildade, reconhecendo que é Jesus. Nós temos que reconhecer isso. Quem é Jesus? Jesus é o Senhor. O seu próprio nome de Jesus diz: Jesus significa salvar, aquele que salva o seu povo. Jesus é assim. O centurião não julgou ser digno que Jesus entrasse na sua casa, mas entrou no seu coração. E olha no verso 7: dize, porém, uma só palavra e o meu servo sarará. Aqui temos uma fé completa. Essa manifestação diante de todos, sabe? Quando a gente vai seguir a Jesus, a gente tem que dar um sinal.
Jesus não gosta de discípulo oculto. Não sei, alguma coisa está dando muito alto. Precisa dar uma melhorada aqui no som. Porque está vendo muito, eu não estou conseguindo. Obrigado. Jesus, ele não gosta de discípulo oculto. Eu falei ontem de noite, aqui não foi sobre casamento. Nenhuma pessoa que vai lá diante do juiz, o juiz pergunta pro noivo: você quer casar com tal pessoa? Se ele ficar quieto, quem sabe se ele quer casar ou não quer casar? Então, diante de todos, o noivo diz: sim. Então ele precisa manifestar. Aí a noiva, o passo, né, pergunta: você quer receber fulano de tal como seu esposo? Sim. Então Jesus não gosta de ninguém oculto, porque ele diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, quando você quer mostrar que você ama Jesus, que você quer entregar o seu coração para Jesus, você vai demonstrar publicamente, que ele falou para todo mundo: Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Isso é o que acontece. Jesus, vai lá para o verso 9, meu irmão. Olha que coisa fabulosa. Isso que é um texto que a gente deveria ler muitas vezes durante o dia. E ouvindo isso, Jesus maravilhoso dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: vimos que nem ainda Israel tenho achado tanta fé. É verdade. Nunca tinha havido uma coisa, a não ser aquela mulher cananeia que foi lá perto de Jesus, falando pela sua filha, e Jesus viu que ela estava crendo mesmo, e aí colocou e disse: a tua fé vai, a tua filha será curada. Qual a aplicação disso hoje? É que Cristo procura em você uma fé. Ele procura a cada um de nós a fé que é entregar a vida a Jesus para purificar os nossos pecados. E Ele nos purifica de todo pecado quando nós confessamos o nosso pecado. Sabe por quê? Porque Jesus é o único que compreende você. Vou dizer uma coisa para você. Você pensa, você está com problema, mas você às vezes fala para uma pessoa, ela não entende o seu problema. Você está com uma dificuldade espiritual, com algo na sua vida, você contar para alguém, a pessoa até tenta te ajudar, mas ela não vai conseguir, porque é um negócio íntimo. Agora Jesus, Ele sabe quando você está desesperado, quando você está angustiado, quando você está enfermo, quando você precisa de algo, Ele vem ao seu socorro. Ele vem ao seu socorro. Tinha um rapaz, ele estava doente, e ele estava deitado numa cama, todo dia para dormir, ele pegava, fechava os olhos, ele falava: Jesus, aqui é o João. Jesus. Passava no outro dia e falava: Jesus, aqui é o João. A enfermeira chegou perto e ouviu uma voz dizendo: João, é Jesus. João, aqui é Jesus. Já pensou?
Jesus vai ao seu encontro, Ele vai ao seu encontro, Ele vai atender você, Ele vai ver o que você precisa. Por exemplo, quero dar um exemplo agora aqui muito interessante. Quando você vai em uma fonte de água, vai numa fonte que cai água, o que determina o tanto de água que você vai pegar? O que é? O tamanho do cântaro. Se você vai com um copinho, você vai pegar pouco. Mas se você vai com um barril, você vai pegar bastante água. Jesus, Ele é a fonte da vida. E Ele quer fazer isso na sua vida hoje. Ele quer que você vá a Ele e entregue de maneira que Ele vai suprir todas as suas necessidades espirituais. Porque Ele pode te lavar dos seus pecados. E a Bíblia fala lá em Provérbios, pode abrir, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu vou só falar aqui de uma pessoa que fez isso. Foi o filho pródigo. Levo mais uma questão para os teólogos aí. Uma questão para os teólogos. O Éder, todo aqui, o Éder, Mateus também, que é um teólogo do seu militar. De manhã, quando terminou o sermão, o Mateus foi lá me falar que Paulo tinha não sei quantos anos, Jesus tinha, ou então era possível para vovô ter 5 anos, porque Mateus não é brincadeira. Mateus não é brincadeira, não. Aí, eu vou mandar os teólogos agora, porque sempre quando ser uma questão na cabeça da turma. A Bíblia fala que o filho pródigo estava num lugar lá, tomando conta de porcos. E você sabe aonde que era que ele estava? Que localidade? Estava em Gádara. Porque lá em Gádara, as pessoas gostavam mais de porco do que de gente. Porque lá, Jesus fez uma cura lá, e morreu 2.000 porcos. Eu falo, mas imagina, os caras expulsaram Jesus de lá. E o filho pródigo estava lá, no chiqueiro, o dono do chiqueiro falou, você não coma nada, deixa tudo para os porcos. Então, para mim, ele estava em Gádara. Mas se não foi isso, depois o Mateus vai estudar o negócio, vai ver, o Mateus ele sabe o que fazer. Mas fica aí a questão para você pensar em casa. Mas esse moço saiu de casa, foi embora de casa, aquele jovem, como todo jovem, fosse hoje com uma moto, sei lá quantas cilindradas tem a maior moto hoje, não sei, 500 cilindradas pode ser. Hã? Meu filho já sabe, 1.300 cilindradas. Meu irmão falou. Pega essa moto 1.300 cilindradas, sai por aí no meio da rua, e para todo mundo olhar. E ele fez isso, pegou o dinheiro do pai, saiu com essa moto, tal. E ajuntou muitos amigos e foi indo e tal. Todo mundo amigo dele, enquanto ele tinha dinheiro e tal. Que assim, para ter dinheiro, todo mundo vai ao seu lado, fica tranquilo. Mas na hora que a coisa começa a apertar, sem dinheiro, a turma se afasta. Eu passei para esse igual. Ele ficou, não tinha ninguém que foi trabalhar no meio de porcos. Imagina para o judeu trabalhar no meio de porcos. E lá no meio do chiqueiro, ninguém me dava nada. Aí ele pegou, eu estou em Lucas 15, verso 18 e verso 21, que eu nem vou ler. E ele vai e reconhece que havia pecado, fala, pequei contra o céu e contra Deus e contra o meu Pai, não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos teus jornaleiros. Ele se levantou e foi para a casa do pai. Olha a confissão. Mas ele não ficou só falando sozinho.
Quando o pai o avistou lá, que eu como sou da fazenda, eu imagino essa cena muito fácil. Porque eu morei numa casa alta, que embaixo dava até para colocar a carroça. E lá naquela casa a gente vivia até lá no último pirâmide em que passava a estrada e curvava para vir para a casa da fazenda. Um dia contarei isso. Porque eu fui criado até os 2 anos com a minha avó. Não tive ao lado da minha mãe, nem do meu pai, até os 2 anos de idade. Essa é uma outra história. E a gente via os meus tios, que vinha vindo com o cavalo e descia e vinha em direção à fazenda, da casa. Fazenda enorme. Então eu lembro perfeitamente, parece que eu estou vendo esse jovem vindo de longe e o pai está lá esperando. Olha a confusão. Ele chega, fala, pai, peguei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser seu filho. Faça-me como um dos teus jornaleiros. Agora que o filho falou isso, o pai abraçou, perdoou, deu ordem, tira essas roupas velhas, coloca a sandália, e estava descalço. Coloca um anel no dedo, sinal de realeza, de reconhecimento. Que ele seja colocado agora como meu filho. Vamos matar o melhor bezerro. Vamos fazer uma festa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E o texto diz que eles se regocijaram. Assim será a qualquer um de nós, crente ou não, de pouco tempo a muito tempo na igreja. Porque na verdade tem muita gente na igreja que está pecando. Eu já vi muita gente na igreja, coração endurecido, sem perdão, sem amor, não vive bem o lar. É uma coisa terrível, mas esta noite você pode pedir para Jesus entrar no seu coração, fazer morada no seu coração. Dizer, Jesus, eu estou ouvindo o toque do teu pedido, da teu batismo. Porque ele diz, eis que estou à porta e bate, se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, a porta, eu entrarei e com ele cearei, ele comigo. Teve um homem que fez isso. Teve um homem. Viu aquele ladrão na cruz. Estava na cruz, já sendo crucificado, com Jesus ali, mais 2 do lado esquerdo, do lado direito, Jesus no meio. Começaram a blasfemar, todo mundo blasfemando. Ele também blasfemou, mas aquilo que ele percebeu que ele estava fazendo errado, ele já virou e disse, olha gente, não fica falando de Jesus não, porque ele não fez nenhum mal. Nós estamos aqui porque nós pecamos, nós fizemos mal, mas esse nenhum mal fez. Eu não sei como ele virou para Jesus, eu não sei qual a forma, como foi que ele ficou sabendo, em cima ali do máximo da cruz estava uma inscrição, entre o rei dos judeus. Eu não sei como ele fez isso, eu sei que ele disse Jesus. Abra em Lucas 23. Esse é um momento tão maravilhoso, irmãos, do Evangelho, que você nem pode imaginar. Lucas 23, 42.
Ele fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que você acha disso? Ele só falou para Jesus: Jesus, lembra de mim. Muitas pessoas, lembra de mim, lembra de mim. Mas só que quando você fala para Jesus, lembra de mim, Jesus muda tudo. Ele falou: Jesus, lembra de mim. Jesus, lembra de mim. Jesus viu o coração dele, viu que ele estava arrependido, viu que ele estava humilhado, viu que ele tratou Jesus de Senhor, viu que Jesus, ele sabia que Jesus era rei, sabia que Jesus tinha um reino, sabia do poder de Jesus, mas ele falou: Jesus, lembra de mim, lembra de mim. Isso sabe o que aconteceu no verso 43. Do lembrar de Jesus, hoje estarás comigo. Já imaginou? Que frase tão simples, meu irmão. Que frase tão insignificativa. Lembra-te de mim. Mas é que no início aqui, no centro que eu vi a leitura hoje, não, quem ouviu isso foi o Samuel fazendo oração. Disse: Jesus, o Senhor nos dá mais que nós pedimos. Deus faz isso. Quando você reconhece que é pecador, Jesus vai no fundo do seu poder, da sua maravilha, do seu amor, e fala: filho, você está perdoado, você está lavado com meu sangue, você hoje vai encontrar a felicidade no céu da eternidade. O ladrão disse: Jesus, lembra-te de mim. Mas é que Jesus é uma coisa tão maravilhosa aqui, parece incrível. Você já viu uma frase tão simples dessa? Lembra-te de mim? É meio parecido, se os irmãos lembram, de Números 21, quando as pessoas eram mordidas por aquela cobra picante, aquela cobra venenosa que doía. Não era para fazer nada, não era para passar remédio, não era para gritar, nada, era olhar para aquela cobra, só olhar. Deus fez uma salvação tão simples, que é só dizer: Jesus, lembra-te de mim. Só precisa falar isso. Imagina você, eu estou fazendo uma conjectura, não sei se isso pode. Agora, você já imaginou Jesus, quando falou para aquele moço que ele entrar no céu com ele, e Jesus vai subindo com aquele homem, foi a primeira alma que ele levou para o céu, um ex-criminoso, um ex-ladrão, um ex-assaltante, sei lá, mas agora lavado. Inclusive a Apocalipse fala que só vão entrar lá no céu os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Já não era mais ladrão, já não era mais malfeitor, já era uma nova criatura, já era uma nova pessoa. Você pode ser isso. Depende do que você fez. Depende do que você fez. Depende, não interessa o que você fez antes. Não interessa só você dizer: Jesus, lembra-te de mim. Nessa frase constou tudo o que se poderia pensar. Jesus, lembra que eu fui pecador. Jesus, lembra que eu não mereço nada. Jesus, lembra que o Senhor pode me salvar. Jesus, lembra que eu dependo do Senhor. Jesus, lembra que eu só tenho o Senhor nessa hora. Não foi a última oportunidade daquele homem, mas foi a única oportunidade.
que Ele pode dizer: lembra-te. Pode ser a sua última oportunidade. Não a única, a última. Porque lá em Lucas 12, 21 diz, 21 diz: esta noite te pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será? Se você não estiver preparado, você não vai entrar. Porque eu falei ontem das virgens, 5 prudentes, 5 prudentes não estavam com azeite. Muito crente está sem azeite, está sem vida. Muito crente não lê a Bíblia, não ora, não faz nada, testemunha. Mas graças a Deus que aquele moço está naquela cruz. Vamos pensar na cruz, o ponto que aqui tivesse uma cruz. Tivesse uma cruz aqui. Jesus está aqui, está de braços abertos. Ele não consegue. Eu só falo: Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele não esperou nada. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Não precisou nada, coração, nada. Foi lavado na hora. Foi salvo na hora. Eu não poderia deixar de falar isso aqui. Eu falei do meu pai de manhã. Eu acho que vale a pena. Meu pai, por muitos anos, não aceitou Jesus. Minha mãe crente, tudo, vou contar essa história, mas meu pai não permitia que a minha mãe lesse a Bíblia, não precisa. Mas o meu pai aceitou a Jesus. E ele aceitou a Jesus. E a minha tia falou: Gabriel, eu vou te levar o nome lá no centro espírita. Ele falou: não, mãe, não precisa. Hoje eu tenho Jesus. Eu estou salvo. Estou ficando doentinho, como estava com câncer. Estava lá na cama. Começou a se sentir mal. Foi, pegou na mão da minha mãe. Falou assim: Maria, não chame ninguém, porque eu estou indo com Jesus. Aí acordou de novo. Minha mãe me levantou e falou: não, Maria, não levante. Ele ficou mal de novo. Estava ficando. Falou: Maria, não chame ninguém, porque eu estou indo com Jesus. Minha mãe não podia levantar, porque ele segurou ela na cama. Aí a terceira vez ele faleceu. Maria, não chame, eu estou indo com Jesus. Pode ser isso? Você pode ser isso nessa noite? Você pode deixar Jesus maravilhado. Não sou digno, mas fale uma palavra. Jesus fala: hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus nos abençoe. Que você reflita no seu coração esta mensagem. Que você pense bem. Que você partir hoje ou agora. Porque ninguém é exemplo de nada. Rubem Lopes correu no gabinete 3 horas da tarde. O homem com a saúde total entrou para fazer uma leitura lá, que um dia pregarei para vocês, era muito amigo de Rubem Lopes. Ele foi pregar na minha posse em Vila Lima. Ele me chamava para a consagração de diácono, de pastor, porque faz 32 anos que eu faço preparação para seminarista de pastor.
Tenho 275 alunos que passaram por mim, o Nilson passou por mim, o Weber passou por mim, lá, pessoas, muitas pessoas. E eu estou esperando o Rubem Lopes sentado no sofá ali, com a minha caneta e o meu caderno. Para vocês terem uma ideia, já mudando um pouco de assunto, Fausto Vasconcelos fazia doutorado em homilética nos Estados Unidos, que hoje foi até presidente da nossa convenção, hoje está na Aliança Batista Mundial, também meu amigo, no Marejando Pastor. Alguém tem anotações das pregações de Rubem Lopes? Alguém tem? Falei, Fausto, eu devo ter umas 45 mensagens do Rubem Lopes. Me abraçou e falou, Soler, me arruma. Eu cresci. E ele voltou para os Estados Unidos. Ele fez doutorado em cima das mensagens de Rubem. Mas eu fiquei sentado naquele sofá e não pude escrever a última mensagem, ou a última eu escrevi no domingo anterior, mas não pude escrever aquela que eu queria. Então, se nessa noite você está com algum problema espiritual, alguma ansiedade, com algum pecado, com algo, é só você dizer agora, Jesus, lembra de mim, lembra de mim. Ele vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, porque o maior que ele faz é o perdão de pecados e o direito de você entrar no céu para sempre, com as vestes brancas, lavadas pelo sangue de Cristo, porque ele morreu na cruz, no nosso lugar, para que o sangue dele, purificadíssimo, sem qualquer mancha, ele entra no nosso coração e faz de nós uma nova criatura. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Eu não entendo como uma vaca branca come capim verde, vaca branca, sei lá, vaca preta, ou branca ou preta, ou como come capim, não é? E come capim e dá leite branco, eu não sei. Salvação é isso. Você não sabe como é, mas o sangue de Jesus que lava de todo o pecado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Palavra com o pastor. Deixa eu levar um pouco aqui, Meus irmãos, quero agradecer sua presença.